Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai ver esse vídeo. Estou vindo aqui gravar esse vídeo porque há alguns dias Deus, ele tocou no meu coração. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui. Quem me conhece sabe, toda vez que eu venho fazer esse tipo de vídeo aqui, eu sempre falo isso, porque realmente é a verdade. Porém, quando Deus, ele manda, eu costumo obedecer. E há alguns dias, Deus, ele tem ministrado no meu coração sobre Lázaro. E eu escuto claramente e sinto Deus falando comigo sobre Lázaro. E essa madrugada eu tava sem sono e Deus começou a ministrar mais forte no meu coração essa palavra. E ele trouxe para mim algumas coisas que eu precisava falar, gravar e postar. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou obedecer à voz de Deus. E eu estava aqui agora na minha casa meditando nessa palavra, que se encontra lá no livro de João, capítulo 11. E eu vou ler todos os versículos que nele contém, tá bom? O vídeo vai ficar um pouco extenso, acredito. Mas eu tenho certeza que Deus, ele irá falar com alguém através dessa palavra. Se Deus falar com uma pessoa, eu já estou satisfeita. Porque eu estou obedecendo e ouvindo a voz do meu Pai. Eu não prego, eu não sei pregar. Eu sei apenas falar do amor de Deus e obedecer a voz dele. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá bom? Vamos ler aqui em João 11, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda os judeus procuravam apredejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, não dorme, mas vou despertá-lo. Corrigindo. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com os discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saí-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhes Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Gente, eu tive que ler todo o capítulo para que eu pudesse conseguir passar melhor aquilo que Deus falou ao meu coração. Aqui nós vemos claramente um milagre que Jesus operou. Um dos, né? Porque Jesus, ele operou muitos milagres enquanto ele esteve aqui, e até hoje continua operando, porque ele é o mesmo, ele não mudou. Eu estava aqui vendo por que Jesus ele demorou 4 dias para chegar lá. Eu estava aqui estudando um pouco sobre o assunto, e Jesus ele demorou 4 dias porque naquela época a crença daquele lugar era assim, que Jesus, que todos os discípulos, eles podiam, todos os profetas, eles podiam ressuscitar uma pessoa com até 3 dias, porque eles acreditavam que em 3 dias o espírito ali da pessoa ainda estava pairando pela terra e a pessoa poderia voltar à vida. Essa era a crença daquela época. Depois que passava o 3º dia, não havia mais possibilidade de a pessoa ressuscitar. Então Jesus, propositalmente, ele esperou que desse os 4 dias para que ele pudesse chegar e mostrar que quando ele quer, ele faz e acabou. Independente da crença, independente do que as pessoas acreditam ou não. E isso foi o que me chamou a atenção, que Jesus ele esperou os 4 dias, aonde já não tinha mais esperança de Lázaro voltar à vida. E o que Deus ministrou no meu coração essa madrugada, e todos esses dias que Jesus vem falando comigo sobre isso, é exatamente que Deus, ele não precisa de protocolos. Porque naquela época Jesus ele podia, da onde ele estivesse, liberar uma palavra e curar a Lázaro. Ele poderia, ele tinha poder para isso, mas ele não quis. Porque Jesus ele faz tudo na hora que ele quer. Entendeu? Às vezes a gente fala assim: ai Deus, mas eu queria tanto que isso acontecesse assim, eu queria tanto que isso fosse do meu jeito. Por que não aconteceu daquela forma? Por que não veio no tempo que eu pedi? Porque Deus, ele trabalha da forma que ele quer. O relógio do céu é diferente do nosso. E quando Jesus chegou lá para ressuscitar a Lázaro, já não tinha mais esperança. Tanto que todos eles falaram: sim, ele irá ressuscitar. Porque todos acreditavam que o quê? Que ele estava no sono, aguardando a ressurreição. E não era isso que Deus estava falando. Jesus estava falando ali que ele ia ressuscitar porque Deus tinha certeza que ele ia operar o milagre. Deus tinha certeza que ele podia dar uma palavra e Lázaro poderia vir. Que foi o que aconteceu. Jesus, ele deu uma palavra, só que ele ressuscitou a Lázaro, porém ele podia falar para a pedra: sai daí. Só que ele não falou isso. Aqui na Bíblia tá bem escrito. Jesus ele pediu para que tirasse a pedra. Ele pediu. Então, aqui onde que tá, ó? Aqui no 39, em João 11:39, disse Jesus: tirai a pedra. Por que Jesus falou tirai a pedra? Porque tem coisas que Jesus, ele pode fazer por mim e por você. Só que tem coisas que não adianta. É eu e você que temos que fazer. Tirar a pedra era possível para as pessoas que estavam ali.
Jesus, ele podia dar uma palavra e falar pra pedra: remove a pedra, sai daí, pedra. Mas ele não quis. Ele quis falar para as pessoas que estavam ali: tirai a pedra, porque aquilo que está ao meu e ao seu alcance fazer, Deus, ele não vai fazer. É um pouco duro ouvir isso, mas é a verdade. Porque hoje em dia nós estamos crente fast food. Nós pedimos, sentamos, aguardamos, esperamos, está tudo certo. E não é assim. Aquilo que eu e que você precisamos fazer, Deus, ele não vai levantar lá do trono e vai fazer. O que resta em nós é ter fé e ação. Já diz a palavra, oração. Tem que ter ação. Ah, Aline, é muito fácil você falar assim, você não sabe o que eu tô passando. Gente, não é fácil. Porque existem coisas que eu preciso fazer que eu falo: eu sei, Jesus, que eu preciso agir. Eu preciso ter ação. Eu tenho fé, mas eu não tenho ação. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Mas Deus, ele brada forte ao meu coração, dentro dessa palavra, dizendo que quando ele quer, ele faz. Lázaro já estava morto há 4 dias. Na cultura daquela época já não tinha mais jeito. Lázaro já cheirava mal. O que pra você hoje é impossível? O que pra você hoje você tá olhando e falando: Deus, não tem mais jeito pra mim. Pra mim acabou. Aqui é o fim. Deus, ele tá dizendo pra você: ele ainda pode chegar no último instante, aonde você pensa que não tem mais esperança. Aleluia, Jesus. Ele pode chegar, assim como ele chegou lá, quando Lázaro estava morto há 4 dias. E todos que estavam ali não acreditavam mais. A cultura daquela época dizia: até o 3º dia pode acontecer, mas no 4º não tem mais jeito. E Jesus chegou para quebrar o protocolo e para dizer: eu cheguei, eu vou mudar o cenário. Você crê que Jesus está falando com você nesse dia de hoje? Gente, eu não tenho costume de fazer isso aqui, mas eu tenho tanta convicção e certeza de ouvir a voz de Deus falando comigo. Já tem dias que Deus está falando comigo para eu gravar esse vídeo, porque eu sei que aí do outro lado tem alguém que precisa ser ministrado por essa palavra. E dizer que Jesus, ele está chegando. Por mais que você olhe, que você não veja mais saída, você fala: Aline, pra mim acabou, todos me esqueceram, todos me abandonaram, até Jesus não me ouve mais. Ei, eu tô aqui pra te dizer, enviada por Deus nesse dia, que há esperança, que tem jeito sim. A esperança é a última que morre, não! Quando Jesus está, a esperança não morre, porque ele é a nossa verdadeira esperança. Aquele que morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou e está vivo. E ele ouve o meu e o seu clamor. Ele sabe, conhece a nossa limitação. Quantas vezes a gente põe em prova as promessas que Deus fez na nossa vida? Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê mais direção. Não vê mais de onde que vai vir. Mas Jesus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todas as promessas que ele te fez, não vai passar uma vírgula daquilo que ele te falou. E eu falo essa palavra sendo ministrada também, porque tem dias que nós olhamos e falamos: Deus, o que está acontecendo? Eu não sou merecedor, eu sei. Nós não merecemos, mas é por pura e infinita graça de Deus. A graça dele nos alcança neste dia. A graça dele te alcança nesse dia para te dizer que ainda há esperança. Você acha que Jesus, ele não estava triste? Aqui está dizendo, Jesus chorou. Lázaro, ele era amigo de Deus. Ele era amigo. Ele era amigo de Jesus, gente. Você acha que Jesus não sofreu porque ele foi 100% homem e 100% Deus quando ele veio aqui? E nessa época ele era homem. Ele tinha as limitações como eu e você. Apesar de ele ser um ser divino, ele estava em carne e osso. Ele chorou porque ele sentiu a morte de Lázaro. Mas foi necessário para que as pessoas que ali estavam crescem que ele era o Messias, o enviado de Deus. Tem coisas que é necessário eu e você passarmos para que outras pessoas possam olhar e ver que verdadeiramente Deus, ele é na minha e na tua vida. E a gente não entende o trabalhar e o tratar de Deus muitas das vezes. E nós questionamos.
e não acreditamos que Jesus ele pode chegar. Mesmo onde não há esperança, ele chega e faz. Porque ele é fiel para cumprir. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual é o teu sepulcro hoje. Eu não sei. Eu não sei qual é a pedra que você tem que remover. Mas Deus, ele sabe. E Deus está dizendo neste dia de hoje, tirai a pedra. Porque aquilo que está ao seu alcance fazer, ele não vai descer do trono e fazer por mim e por você. Basta que nós possamos tomar posição, se posicionar, agir, fazer aquilo que nós precisamos fazer. Porque o impossível Deus faz, mas o possível é eu e você que precisamos fazer. Aqui, Marta e Maria questionaram, falaram, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas Jesus não precisava nem estar lá, ele podia dar uma palavra e falar, Lázaro seja curado, ele seria. Mas Deus não quis fazer dessa forma. Às vezes a gente quer ensinar Deus como é que ele precisa fazer, como ele precisa trabalhar. Ele não precisa da nossa opinião. Ele só precisa que a gente creia que ele é fiel para cumprir e para fazer tudo aquilo que ele disse que faria. Tanto que ele chegou aqui e deu uma palavra. E Lázaro levantou, Lázaro ressuscitou. Já era 4 dias, gente, já cheirava mal. Na cultura não tinha mais jeito. Mas todos ali viram e provaram que Jesus, ele chega. E quando ele chega é para mudar a situação. E ele muda de verdade. Agora basta nós crermos e acreditarmos, sem duvidar em nosso coração, que tudo aquilo que pedirmos em oração, nós vamos receber. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Tá escrito aqui, ó, no 26. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Não, não é essa parte aqui. Cadê? Aqui, no 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É aqui. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Mas basta a gente ter fé, acreditar e confiar que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, esse sonho, ele é tão grande. Mas Deus olha e fala assim, ô filho, tu nem imagina o que eu tenho reservado para você. E a gente, na nossa pequenez, às vezes na nossa falta de fé, pelas adversidades que nós olhamos, e não vemos mais solução. Mas Jesus chegou hoje para mudar a história. Gente, Deus tá falando tão forte aqui comigo. Eu tô sentindo tanto Deus ele falando, que ele chegou para mudar a história. Ele chegou. Você acredita? Você confia? Que hoje Jesus está chegando aí na sua casa para mudar a história? Você acredita? Então, só confia, porque se creres, verás a glória de Deus. Gente, eu fico por aqui com essa palavra. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu sinto muito forte a presença de Deus. E eu tenho certeza, que Deus, assim como Ele falou e ministrou fortemente ao meu coração essa palavra, Ele vai falar com alguém. Gente, pode ser uma pessoa, eu não me importo. Porque eu fui boca de Deus. Eu fui sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E entreguei aquilo que Ele tem ministrado há muitos dias no meu coração. Há muitos dias. Igual Ele disse, Lázaro não está morto. Ele diz hoje, os teus sonhos não estão mortos. Creia tão somente que Deus ele irá fazer por ti, pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos, pelos teus sonhos, além daquilo que você pensa e imagina. Então só creia e acredite que fiel é o que prometeu. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, o seu final de semana, que seja um dia extraordinário para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.